Vamos fazer agora uma oração para a gente poder iniciar. Querido Pai Celestial, Criador do Universo, que vive e reina eternamente, obrigado pelo privilégio da existência e obrigado porque o Senhor trouxe cada um dos seus filhos aqui e vai trazer ainda mais pessoas para a gente ter esse momento especial, né, de aprender mais sobre como ter uma alimentação vegetariana melhor, como a gente poder ter, aprender culinária diferente nesse sentido, aprender também técnicas criativas, como ter uma nutrição melhor também nesse sentido. Todos nós aqui estamos lutando, Pai, cada um tendo suas dificuldades, uns é na carne, outros é no leite, outros é no açúcar, né? No meu caso, e existem cada um com as suas dificuldades. E sabemos que quem conduz cada um de nós é o Espírito Santo. E eu peço que o Senhor continue conduzindo a gente aqui, para a gente poder descobrir um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Vou estar aqui continuando mais um pouquinho, olha só. Como hoje é o primeiro, né, encontro, né, que é a inauguração do nosso encontro aqui, tá? Eu preparei tudo bonitinho e eu vou mostrar um pouquinho também como que a gente vai organizar para ficar bem legal, bem diferente. Olha só, o tema de hoje, né, ele é o objetivo e funcionamento do encontro em si, para a gente entender como é que funciona, e a mordomia do Santuário do Espírito Santo. Eu pensei, né, em começar com o pé direito, né, falar um pouco do sentido em si. Por que a gente deve ter esse cuidado em si? Né? Por que a gente tem que ser vegetariano? Né? Tem muitas pessoas que às vezes não entendem. Para que é isso? Né? Qual é o objetivo? Será que... Mas Jesus comia peixe, né? Enfim, N coisas que as pessoas têm dúvida e às vezes não conseguem compreender o motivo principal, né, de uma dieta boa, de uma mordomia, uma administração saudável do nosso corpo humano. Então, falando um pouco aqui também sobre o objetivo desse encontro, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente vai trabalhar, né, nas reuniões, né, ao longo dessa jornada. Primeiro, conhecer mais a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o objetivo, na verdade, não só do encontro, mas de todas as coisas que a gente faz. Né? O objetivo é conhecer mais a vontade de Deus para a nossa vida. Ponto 2, entender mais o que o Criador quer de nós, sobre a manutenção e administração do seu santuário biológico. 3, abrir a sensibilidade do nosso cérebro para a maior conexão e utilidade do Espírito Santo. 4, reformar e reeducar nosso apetite para comermos e vivermos em conformidade com as orientações de Deus. Ponto 5, aprendermos como funciona a nutrição humana, como fazer comida vegetariana gostosa, né? Tem que ser gostosa. E como ser mais criativo cozinhando. O 6, que é o penúltimo, através da união e da ajuda de Deus, caminharmos juntos nessa reforma. E o 7, nos prepararmos para a volta de Jesus. Poderia até, inclusive, ser o primeiro, né? Esse é o objetivo desse nosso encontro, né? Como diz eu acho que é um provérbio, né? Inclusive está no livro do Eclesiastes, na verdade, né? Que o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente, né? Quando a gente está junto, a gente vai mais longe. Quando uma pessoa só, ela tenta sozinha lutar, né? E o Senhor vai ajudando também e tal, mas às vezes a pessoa pode, né, se desanimar. Mas quando ela tem também, ela está caminhando junto com outros irmãos que estão lutando na mesma jornada, fica mais leve o fardo, né? Então a gente vai ajudando um ao outro, cada um na sua dificuldade, né? Compartilhando, fiz esse prato de comida aqui, sei o que, a gente vai se alegrando juntos, tirando dificuldades juntos. Fala assim, não, hoje eu estou com vontade de comer um chocolate, comer um trem aqui, comer um frango assado. Fala com a gente que a gente vai se ajudando, né? Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo se ajuda e esse é o nosso objetivo. Só, como funcionará? Vai ser todas as quintas, das 7h30 até as 8h30, continuando. Eu fiz até uma programação. Hoje, claro, né, o início é assim mesmo, né, pode acontecer, né, mas eu queria que a gente seguisse o horário direitinho para não ficar pesado para vocês, né, ficar legalzinho. Né, 7h30, né, o início da programação, 7h30 de 7h35 recepção, né, que eu vou deixar aí o tempo para o pessoal chegar e tudo mais. Aí, né, às 7h35 a gente começa.
né, até as 7h40, oração inicial. Né? Aí depois vai ter das 7h40 até às 8 horas o tema do dia. Né? Dedicar uns 20 minutos para a gente trabalhar o tema do dia. Né? E também das 8 horas até as 8h20, aí já há espaço para tirar dúvida. Né? Porque vocês estão vindo aqui para tirar dúvida. Então a gente trabalha um tema principal do dia e depois vocês que falam. Eu só vou estar aqui respondendo dúvida. Então tem que abrir para vocês falarem, né, o que vocês querem falar. Né? Então das 8h20 até as 8h25 vai ser o desafio da semana, que a gente vai ter um desafio para a gente fazer durante a semana. E das 8h25 até as 8h30, oração final. E por fim, né, 8h30, fim da programação e tirar a fotinha, né? Porque sem fotinha, né, não sei como, né, tem que ter fotinha. Então, vamos continuando. Falando um pouco agora já entrando no tema mesmo, né, para a gente poder já ir para as perguntas ali na frente. Mordomia do Santuário do Espírito Santo. O que significa mordomia do Santuário do Espírito Santo? O que é isso? Né? A gente pode definir isso em basicamente 5 coisas, né, que a gente vai trabalhar para poder entender, né, esse assunto em si. O que é a mordomia? Por que é isso? Qual é o significado em si de mordomia do Espírito Santo? Do santuário do templo do Espírito Santo, né? Do nosso santuário aqui do Espírito Santo. Né? O ponto 2 também, né, é entender Deus como Criador. Terceiro ponto é entender a gente como criatura. Né? E o ponto 4, que é entender as leis de Deus, né, e o funcionamento em si da criação. E o ponto 5, que é, né, os princípios da alimentação vegetariana estrita. Basicamente, a gente entendendo isso aí já fica mais fácil. Olha só, vou dar uma passada aqui mais um pouquinho para a gente poder já entrar no primeiro ponto. Olha só, o que significa mordomia do Santuário do Espírito Santo? Isso vai estar em Mateus 25, 14 a 30. Esse inicinho mesmo, ele é mais espiritual, porque a gente precisa compreender isso aí. E eu peço até a Thalita aqui, né, que ela já leia pra gente aí, Mateus 25, 14 a 30. Ela vai ler pra gente aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a cada um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberia 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que receberam 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta deles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Até quando? Até o verso 30. Então aproximou-se o que receberam. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Respondendo, porém, seu senhor disse-lhe: Mal e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu conjunto. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Muito. Lançai, pois, o servo inútil. É até o 30? Pode ler. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bom. Muito obrigado por ter lido aí.
né? O que a gente pode entender com isso aqui, né? Deus, ele deu bens para cada um de nós para a gente poder administrar, né? Deus é o doador da vida. Ele é aquele que possui todas as coisas. Ele criou o universo com suas próprias mãos. E ele nos criou. E ele deu para cada um de nós alguma parte dos bens que são dele para administrar. Então, em essência, todos os seres humanos que existem no planeta, são administradores dos recursos de Deus. Cristiane chegou aqui. Ei, Cristiane, tudo bem, Cris? Seja bem-vinda aí. Nós estamos aqui falando um pouco, né, sobre esse assunto tão importante, né, que é a mordomia do Santuário do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, viu? A gente está aqui falando, a Thalita ela leu ali, né, a parábola ali dos talentos que Jesus comenta. Seja bem-vinda. Olha só, então a gente percebe o seguinte, né, que Jesus, ele diz que Deus confiou a nós coisas. E ele vai nos pedir que a gente cuide dessas coisas com sabedoria, com boa administração. Então aqueles que cuidam bem receberão mais coisas para poder cuidar. Mas aqueles que recebem, mas não cuidam e até escondem, né, os seus talentos, escondem o que deveria ser administrado, infelizmente, né, essas pessoas sofrerão a punição deles. Então, olha só que interessante. A gente vai ter que dar conta diante de Deus de tudo que Ele nos deu para administrar. É como diz em Coríntios: porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Certo? Então, prosseguindo aqui. O que será que Deus nos deu para a gente poder administrar? Gostaria que alguém aí lesse para mim esses 8 elementos aí. Quem será que vai ler para nós? Posso ler? Pode sim. O corpo, o tempo, os dons e talentos, o dinheiro e recursos, o conhecimento, a influência, a família e o próximo. Muito bom, Shirley. Muito obrigado por ter lido aí. Olha que interessante, que fantástico. Como bem disse a Shirley aí, Deus deu para nós todos esses artigos para administrar. Todos nós temos isso para administrar, né? Não tem como separar de nós isso. Todos nós temos uma família, todos nós temos um próximo, todos nós temos uma influência ao nosso redor. Tudo que a gente faz impacta sobre outros, tem conhecimento, Deus dá conhecimento e esse conhecimento deve ser passado adiante. Tem pessoas que morrem porque não sabem. Então aqueles que sabem e não compartilham, eles cometem, é como se cometesse um crime de prevaricação, né? Quando como, por exemplo, às vezes o militar, ou uma pessoa, ou o médico, né? Ele está ali diante de uma pessoa para poder cuidar. A pessoa está tendo um ataque cardíaco e a pessoa é médica. E ela vê a pessoa ali que está tendo um ataque cardíaco e não faz nada. Ou seja, ela está cometendo um crime ali, omissão de socorro nesse caso sentido, né? Então a pessoa tem um conhecimento e não está aplicando sobre o outro. Então, da mesma forma é com a gente. Deus deu para nós conhecimento. E esse conhecimento deve ser aplicado, administrado bem e compartilhado. É por isso que eu criei esse encontro. Porque Deus me deu conhecimento nessa área. E Ele me cobra todo santo dia para que eu administre e entregue para outras pessoas. Você não tem ideia de como que eu sinto uma pressão na minha mente por tudo que eu sei e eu preciso administrar e mandar para outras pessoas. Continuando, o dinheiro e os recursos também são meios, são recursos de Deus que Ele nos deu para administrar. Os dons e talentos, cada dom específico. Eu tenho dons, Thalita tem outros, o Wislan tem outros, Shirley tem outros, né? E cada pessoa aqui tem seus talentos e Deus vai cobrar de cada um de nós o que a gente está fazendo. O tempo, para mim, é uma das maiores dificuldades para poder conseguir administrar. Tenho muita dificuldade nisso. E Ele vai me cobrar também o que eu estou fazendo com o meu tempo. O corpo, que é o santuário, e que sem ele nada se faz com os outros dons. Se você não tiver um corpo saudável, como é que você vai administrar bem o seu dinheiro e um monte de coisa? Você está vegetando numa cama, por exemplo. Tudo isso, né, depende do corpo. Você precisa dele para poder agir na realidade. Então, você precisa cuidar bem dele. Continuando, né? Olha só que interessante, vamos passar mais. A Bíblia diz o seguinte: não sabeis que sois santuário
de Deus e que o seu Espírito habita em vós, se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, o nosso corpo ele é um santuário e ele deve ser cuidado, da mesma forma que a gente tem um senso de santidade com a igreja, né? E o judeu em si, quando ele falava de santuário, existia uma reverência muito grande, muito maior do que nós aqui ocidentais, né? Então a gente precisa ter uma reverência com o nosso organismo, né? Porque é aqui que onde Deus ele vem para fazer morada em nós. Então, olha só, é isso aqui que a gente tem que ter em mente, que nós somos um santuário. Deus ele vem e se manifesta na nossa mente, assim como ele se manifestava com a sua Shekinah no santuário, no Santíssimo. Assim como ele descia sobre o propiciatório e ali a sua glória se manifestava, quando Deus, o Espírito Santo, é derramado em nós, ele vem a nós e faz morada. E nós devemos prestar reverência e cuidado ao lugar onde Deus habita, né? Para que ele possa fazer um uso como ele quer do nosso corpo. É como se o nosso corpo fosse um carro e Deus, o dono do carro. E nós fomos dados o carro para a gente poder limpar ele, cuidar do carro, para a gente poder lavar o carro, né? Tudo isso Deus nos deu para cuidar, né? A gente não pode pegar o carro e enfiar ele num muro para ele ser quebrado, ou não colocar uma gasolina boa, ou sei lá, e estragar os pneus todos. Porque o carro não é nosso, o carro pertence a Deus. Então, estou parafraseando, o nosso corpo pertence a Deus. Olha só, o que significa a mordomia, né, do santuário do Espírito Santo? O corpo é o santuário do Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. Primeiro ponto. Nosso corpo é o local da morada do Espírito Santo. E, assim como os levitas zelavam e cuidavam do santuário terrestre, onde Deus se manifestava, nós devemos cuidar do nosso corpo, que é o local onde o Divino Espírito Santo habita. E o D, né? Somos responsáveis pela manutenção e administração de todos os recursos dados por Deus, para a manutenção da vida que nos foram concedidos. Observe bem, né? Quando você vê... Quem aí lembra do José, lá da Bíblia? Alguém lembra do José? O José, ele recebeu nas suas mãos coisas para administrar. E chegou um ponto que ele estava administrando até o Egito. E o que foi que ele disse para os seus irmãos? Olha, vocês me fizeram mal. Muito mal mesmo. Mas Deus ele converteu o mal em bem. Para que a manutenção da vida, né? Para que a vida fosse mantida. Deus usou José para fazer com que o mundo inteiro naquele tempo, né, que estava passando por uma fome severa, tivesse comida. E Deus também pede que nós, através do tempo, dons, talento, N coisas, possamos ajudar a manter a vida de outras pessoas também. Então, e de nós mesmos também, né? Então, continuando aqui. Olha só. Ponto 2. Gostaria que alguém lesse aí para nós aí, que fala de Deus como Criador. Para ler o texto todo aí? Só o texto da Bíblia aqui, esse texto aí. Ai daqueles que contendem com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao olheiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai, o que você gerou, ou à sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderão os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Muito obrigado, Wesley, por ter lido para nós aí. Opa, meu áudio está desligado. Muito obrigado. Eu acho que estava Muito obrigado, Wesley, por ter lido para nós aí. Então, o que a gente viu aí? Que Deus ele é o Criador. Observe bem essa imagem. A gente vê aí o universo. Tudo isso foi o nosso Deus que fez. Ele criou tudo isso. Ele fez cada uma das coisas. Ele criou os planetas. Ele criou cada um deles. E não sabemos nem quantos que existem em todo o universo, mas são muitos.
muitos incontáveis. Foi Deus que criou. Observe bem, Deus criou o planeta Terra, onde nós agora habitamos. Cada um de vocês está numa casa, mas essa casa está dentro de um planeta que vaga pelo espaço. Deus criou esse mecanismo chamado planeta Terra. Deus criou os animais, Ele criou cada um deles. Ele criou também os seres humanos. Aí você percebe Adão e Eva, né, em cima de um dinossauro aí, né? Então você percebe que Adão e Eva foram criados e Deus ele pegou e colocou na humanidade. E, infelizmente, o mal da humanidade hoje é querer dar uma de Deus, é querer achar que é Deus e querer dar ordens nas coisas que Deus criou. Olha só, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, botou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e também botou eles como dominadores do planeta, para eles cuidarem do nosso planeta e cuidarem também dos animais. Eles seriam os governadores desse planeta, né? Então observe bem, né? Olha só, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Assim como Deus é o administrador de todo o universo, nós fomos colocados para ser administradores da terra, dos bens de Deus. Então, olha só que interessante. Quais as lições a gente tira disso? Nós temos um Criador. Tudo que existe pertence a Deus. Fomos feitos à imagem de Deus. Fomos criados para ser administradores da criação de Deus. Temos um Deus a quem prestar contas e um Senhor a quem somos submissos às ordens e vontade. É Ele que sabe como sua criação funciona, pois foi Ele que a criou. Eu sou artista, mexo com arte, faço quadros, pinturas, faço um bocado de coisa. Né? Aqui, ó, não, vou tirar aqui não, porque senão vai dar problema. Mas eu fiz várias coisas que eu criei. E eu sei como funciona aquilo. Eu entendo aquilo. E Deus, quando criou o ser humano e criou tudo que existe, Ele criou com uma complexidade e inteligência absurdas. Por causa de um negócio desse tamanho, estraga tudo. E Deus sabe disso. Então Ele diz, obedeçam às minhas ordens, para que as coisas funcionem bem. Né? Olha só, vamos passar mais um pouquinho aqui, né, para a gente poder chegar nas perguntas aí. Né? Olha só, vamos passar mais um pouquinho aqui. Tá. A gente precisa entender, então, que nós somos criaturas. Que Deus é o Criador e que nós somos as criaturas. Infelizmente, a partir do momento que o ser humano caiu em pecado, o entendimento de que Deus é Criador foi alterado. O ser humano, ele é o cérebro dele, basicamente. A gente vive de informação, conhecimento, tem que dar sentido às coisas. Adão, quando foi criado, o que Deus falou? Dar nome aos animais. Dar nome é dar sentido, dar significado a cada um deles. Então a gente é assim, desde que a gente nasce. Mamãe, ele entende que aquela pessoa é mamãe e tem um significado aquilo. Então ele vai dando nome para cada coisa, à medida que a pessoa nasce e cresce, vai dando nome, conceito e entendimento ao seu redor do que as coisas são. Então, quando o ser humano peca, ele distorce isso. Ele começa a achar que ele é Deus. E ele começa a estragar tudo. Infelizmente, hoje é a mesma coisa. A gente precisa voltar à ideia, voltar à verdade de que Deus é Criador. E é isso que, né, na mensagem angélica lá de Apocalipse 14, é a nossa missão. Fazer o povo entender que eles têm um Criador. E hoje é a verdade mais atacada. Né? O pessoal acha que eles não têm Criador. Vamos continuar. Então, a gente precisa entender que a gente é criatura. Né? E o que é uma criatura? Né? O ser humano em si, conforme dizem em Gênesis 2, verso 7, né? O que está escrito em Gênesis 2, verso 7? Quem lembra? Alguém quer ler para mim, por favor? Gênesis 2, verso 7. Ou vocês querem que eu leia aqui?
Gênesis 2, verso 7. Pode ler? Pode. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Muito interessante, Wesley. Tudo isso que eu estou falando aqui é o básico, é a base em si, é o alicerce de por que a gente deve ser vegetariano, e daqui a gente tira princípios. Essa é uma das partes mais importantes. Presta muita atenção nisso aqui. O ser humano é feito de pó da terra mais fôlego de vida. Quando os dois se juntam, se torna a alma vivente. Então o ser humano em si, ele não é uma alma, no sentido de que tem uma alma dentro dele, né? O ser humano não tem uma alma dentro dele, na verdade. O ser humano, ele é uma alma. E a partir do momento em que pó da terra e fôlego de vida se unem, quando se separa, ele deixa de ser alma. Entendeu? Alma vivente é o mesmo que ser vivo. Inclusive tem algumas traduções que vai traduzir assim: e foi feito ser vivente. Né? Assim como os animais são alma vivente, também o ser humano é alma vivente. Assim como o ser humano é ser vivente, eles também são seres viventes. Tá, vamos lá. Então quer dizer que o ser humano foi feito do barro? É isso mesmo que nós estamos vendo aqui? Vocês acham que quando Deus criou o ser humano, né, fez do pó da terra, quer dizer que ele criou uma escultura de barro como essa aí, soprou nela e ele passou a se tornar um ser humano? É isso mesmo? O que vocês acham? Hã? Vocês acham que é isso aí que é o pó da terra? O Thalita até já sabe já da... Hã? O que vocês acham? Só me respondem aí, sim ou não? É isso? O ser humano foi feito do barro? É? Foi feito do barro. Mas eu achava que era, né? É ou não é? Então a Cris diz que é. Hã? Esse daí mesmo tá parecendo já um pintado de barro. Na verdade, todo mundo acha que era, porque a gente cresceu aprendendo que o homem foi bodado do barro. O ser humano foi feito do barro? Foi? A Chile falou aí, eu não ouvi. Eu acho que sim, mas do pó tu veio e pro pó você vai retornar, então. Mas é pó ou é barro? Uai. Hã? Uai, pó e barro é a mesma coisa, né? Não terra. Não, hein? Ó pra você ver. Vamos analisar bem o que tá querendo dizer. Esse cara aí, o que ele tá fazendo na imagem? Ele tá fazendo uma escultura de argila. Eu mexo com arte, né? Então, quando eu faço uma escultura, pego ali a argila, monto o torrão, né? E eu vou lá e crio, né? Tirando, né? Bonitinho ali. Deus fez isso, pegou o barro no chão e fez isso aí. Eu vou mostrar para vocês um detalhe muito interessante. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim, abismado. Olha só que interessante. A gente vê aqui uma escultura. Mas a verdade mesmo é o seguinte. Nós não somos feitos do barro em si, o barro. Nós somos feitos do pó da terra. E pó da terra é diferente de barro. Por que eu estou falando isso? Porque existe na ciência uma coisa muito interessante. Né? A ciência já sabe que o ser humano ele é composto dos elementos químicos que compõem o solo da terra. O solo da terra é o chão, onde você está pisando. Né? O chão em si, o solo da terra em si, ele tem elementos químicos. Ele vai ter vários elementos químicos. Vai ter oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, ferro, né? Vai ter vários outros. E dentro do organismo humano, exatamente tem esses elementos. Então quando Deus fala assim, olha, você foi feito do pó da terra, quer dizer que você foi criado dos elementos químicos que compõem esse planeta. Né? Se eu pegasse ser humano, levasse para a Lua e tentasse lá achar os elementos químicos, todos que compõem o corpo humano lá na Lua, talvez eu não encontraria. Mas na Terra tem todos os elementos necessários para a formação de um ser humano. Então observe que interessante, por isso que nós somos feitos do pó da Terra. Então, pó pode ser traduzido em si como a menor partícula, né? Os elementos químicos. O ser humano... Bom, só aqui para eles assim, entenderem melhor, porque daí que ele me falou assim, ele falou geração, eu fiquei, como assim?
Aí eu entendi. Inclusive, eu vi também. Foi Leandro Quadros falando sobre isso. Leandro Quadros. O Giovanni falou, eu fiquei. Aí eu me entendi, ele me explicou, ele me explicou melhor. Por exemplo, tem lá, os nossos ossos são compostos de quê? Nossos ossos é composto de quê? Cálcio. Isso. Então, Deus pegou da terra o cálcio e começou a montar os ossos. Isso. Entendeu? Ou seja, os elementos químicos da terra, Deus foi pegando. É como se ele pegasse lá. Imagina o ferro. O homem não pega o ferro e cria lá aqueles negócios, né, de ferro, cria uma estrutura de ferro, que tem até uma estrutura de ferro. Basicamente foi o que Deus fez, só que a nível Deus, né? Então foi isso que ele fez. Ele pegou o elemento químico e transformou nos ossos. Pegou tal coisa e transformou. Então foi assim que ele fez, né? Foi pegando os elementos químicos da terra e foi formando, foi moldando, né? Foi criando o homem. Exatamente. Thalita resumiu perfeitamente. É isso aí. Né? Deus não pegou assim, que nem aquele clipe do Há um Deus, e criou lá um bonequinho de barro, e soprou, e aquele boneco de barro vira um ser humano. Não foi isso que ele fez. Deus fez o que ela falou. Pega ferro, pega carbono, vai juntando, monta no nível molecular de Deus, né, com toda a sua extraordinário poder, né? Deus, inclusive, tem a capacidade de se aumentar, se diminuir, consegue ir no nível atômico e criar e montar, como se estivesse montando um edifício, várias máquinas moleculares dentro do corpo humano. É isso que ele fez, usando os elementos químicos, né? Como, eu não sei, mas basicamente é isso. Se você for analisar mesmo o que existe no corpo humano, né? Elementos químicos, e na Terra, elementos químicos. Quando o ser humano morre, ele volta a ser o que ele era antes. Elementos químicos da Terra. O seu organismo se desfaz e começa a pele a se dissolver e os ossos a se decompor, e ele volta a ser de novo elementos químicos do solo. Então olha só que interessante. Vamos passar mais um pouquinho. É importante a gente entender esse ponto. Olha só, existem 92 elementos que ocorrem naturalmente na Terra. Nos seres vivos, apenas 11 desses elementos são encontrados em quantidades maiores do que apenas traços. Em outras palavras, qualquer elemento presente em quantidade igual ou menor a 0,01 é considerado elemento traço. Nos vertebrados, tais como seres humanos, existem 2 elementos adicionais que ocorrem em quantidades maiores do que traço. Esses são iodo e ferro. Então aqui tem, né, um site também, depois eu posso conceder o slide aí para quem quiser. Então aqui na nossa Terra, né, no nosso solo, a gente encontra os elementos que nos compõem. Então observe bem isso aqui. Olha só que interessante. A gente vê aqui, ó, hidrogênio, né, na Terra tem hidrogênio. Carbono é isso aqui, ó, o elemento em si. Nitrogênio, aqui, acho que é iodo, aí acabou que a imagem não ficou bonitinha. Aqui também tem oxigênio, que também tem na Terra. A água mesmo, ela é H2O, né? Então ela tem oxigênio dentro da água. Você percebe também que, olha só, tem ferro, fósforo, enxofre, todos esses pozinhos aí estão no nosso organismo, né? E é isso que nos compõe. Passando mais um pouco, tá? Para a gente poder agilizar aqui. Olha que interessante aqui, que legal. Beleza. Então esses elementos aqui, eles formam toda essa estrutura que você vê. Então Deus, ele pega e cria cada um desses sistemas de maneira inteligentíssima. Ele cria os dentes aqui, ó, de cálcio e de outros elementos. Vai montando e criando. Ele vai lá, pega como se fosse uma mangueira e vai montando lá todas as veias da circulação sanguínea, vai montando. No nível genético, ele cria o DNA, vai montando o DNA, as máquinas moleculares, as células, né, os folículos capilares, os neurônios, tudo isso Deus montou e criou o ser humano como uma espécie de robô biológico, né? Assim como existem robôs que a gente cria, né, que tem outros tipos de sistemas que a gente monta, né, no nível humano imperfeito, Deus, no seu nível extraordinário de Deus, ele cria uma máquina orgânica fantástica, com capacidade de emoção, liberdade, raciocínio, inteligência, criatividade. Ele cria esse ser humano à imagem de Deus, à imagem dele próprio, né? E o interessante é que os outros animais também são feitos de maneira muito inteligente, são todos organismos biológicos.
tanto os vegetais, como os animais, como também os seres humanos. São grandes máquinas biológicas que Deus criou, que não são simplesmente máquinas como um celular que não pensa, mas nós pensamos e somos semelhantes ao nosso Deus, né? Nós somos parecidos com Ele. Passando mais, o que é o fôlego de vida? Observe bem, nosso corpo é composto de aproximadamente 60% de solução salina. A medicina denomina essa solução de soro fisiológico. Sendo assim, é um ótimo condutor de eletricidade. A cada pulsação nossa, ou seja, a cada batida do nosso coração, é produzida uma corrente de clico, né, por segundo, que produz 1 watt de potência elétrica. Essa potência varia de pessoa para pessoa e dependem exclusivamente da constituição orgânica das células e também da condutabilidade do corpo. Sendo assim, a resposta para a nossa pergunta é: sim, nosso corpo produz eletricidade, visualizada com muita facilidade através de um eletrocardiograma ou de um encefalograma. É através de uma placa metálica colocada na mão de uma pessoa que é possível visualizar as leituras da bioeletricidade, que variam de 5.000 a 20.000 volts eletrostáticos. Observe bem essa imagem aí. Isso é um neurônio. Na verdade, o neurônio é assim, ele tem lá uma célula nervosa que se liga a outra. E eles fazem comunicação. Sai uma corrente elétrica, né, e passa para outro neurônio. Eles têm uma fenda sináptica, né, que fica assim, ó. Certo? Então você percebe o negócio que passa a eletricidade, passa uma corrente elétrica. Deus, ele é, né? Ele é o criador de tudo e ele é a fonte de vida de todo o universo. O ser humano, quando ele foi criado do pó da terra, ele era ali, né, um monte de elementos químicos. E Deus sopra nele a sua vida, a energia que Deus tem, que é a própria vida. Então ele empresta essa energia para o ser humano, através do seu sopro. Ele sopra, e assim o ser humano é ligado, como uma espécie de tomada, né? Quando você liga um aparelho de telefone, começa a conduzir eletricidade ali dentro, e o sistema começa a ligar. E o ser humano foi assim. Deus soprou nele, e ele começou a bater o coração, corrente elétrica no cérebro, e tudo começou a funcionar, porque o Criador injetou vida no ser humano. Então o ser humano não tem vida em si mesmo. Ele precisa do fôlego de vida para que ele possa ter a sua inteligência ligada, ter todo o seu sistema biológico funcionando. Então, é isso que eu acabei de falar aqui. Continuando, o ser humano é o corpo dele. Não existe divisão. Ele é o corpo humano, né? Quando o corpo morre, o ser humano morre. E mais, não existe divisão entre o corpo humano e a mente também. A mente e o corpo são ligados, assim como nossa vida espiritual, né, nossa comunhão com Deus, tudo isso é conectado. Então, se o corpo está mal, a mente está mal, né? Então, se a mente está mal, isso atrapalha também a comunicação com Deus. É isso que eu queria chegar, e é bom entender todo esse processo para chegar nisso. Deus fala conosco através do nosso cérebro. Olha o que o Ellen White disse: os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo. Eu estava aqui comentando a respeito, né, do ser humano. Então Deus ele liga o ser humano através do seu fôlego e assim a vida entra no organismo humano, o ser humano passa a ter consciência, passa a funcionar unicamente pela vida de Deus. E a Ellen White ela comenta, né, que os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos instrumentos, olha a seriedade disso, pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar a sua vida mais íntima. Ou seja, Deus se comunica com o ser humano através do cérebro. Assim como o WhatsApp. O cérebro é como se fosse um WhatsApp. E Deus ele se comunica através dele. Se o celular cai no chão e quebra, ele desliga. E o WhatsApp não funciona, porque está desligado. Então Deus não tem como comunicar, entendeu? Que interessante nesse sentido. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Que o cérebro humano, ele é o objeto do nosso cuidado.
Nós percebemos o mundo através do cérebro. Tudo que a gente faz vai proteger o cérebro. Tanto que, né, a nossa caixa craniana ela é toda fechadinha para que o cérebro seja protegido. Então, todas as informações que vêm através dos sentidos, dos olhos, né, dos ouvidos, da língua, de tudo, vêm para o cérebro que lê todas as informações e dados, como se fosse um grande HD, uma grande memória ali, e ele que organiza tudo, né? Então, você tem que cuidar do seu corpo para que o seu cérebro funcione bem. Porque se o seu cérebro não funcionar bem, você vai ouvir menos Deus, você vai ter uma dificuldade de entender o que Deus está falando. Deus vai falar com você, mas vai dar interferência, vai dar um chiado, Deus não vai conseguir falar direito, Deus vai falar, mas você não vai conseguir ouvir plenamente. É por isso que a gente faz jejum, porque o jejum, a gente diminui a quantidade de alimento para que o cérebro fique limpo e a gente ouça com mais facilidade a voz de Deus. Então, o Espírito Santo, ele habita no seu cérebro, ele vem para dentro dele e faz morada. E ali nos seus pensamentos, nas suas emoções, dentro do seu cérebro, Deus, o Espírito Santo, ele começa a organizar tudo e administrar ali, né, o seu cérebro. Então, esse cérebro que é um órgão, ele precisa que você cuide bem do organismo. E quando você come vegetais, né, quando você come alimentação vegetariana, o seu cérebro funciona melhor. Tanto que Daniel comeu vegetais e água e seus amigos e foram achados 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Olha que interessante. Continuando. Com aparência saudável. E com aparência saudável também. Olha que legal. Por isso que a gente tem que comer bem. Continuando. Agora é o quarto ponto, já está chegando ao fim. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. E mais, acaso vocês não temem? Pergunta Yahvé, o Senhor, né? Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto. Cachorro aqui tá latindo. Um decreto eterno. Enfim, gente, vou continuar aqui. Que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem brandir, mas não podem ultrapassá-lo. Vamos continuar aqui. Deus, ele criou leis para organizar todo o universo. Deus, ele dá comandos na matéria e organizou tudo com leis. E essas leis, né, elas devem funcionar de forma organizada. Elas que deixam o universo harmonioso. Quando o ser humano quebra as leis de Deus, ele estraga a si, o outro e o planeta. É por isso que a gente tem que obedecer. Olha só. Esse cachorro tá difícil demais hoje. Meu Deus. Vamos continuar aqui. Então, é isso. A lei de Deus não é somente essas duas tábuas aí dos 10 mandamentos, né? Essa é a lei moral, a lei sublime. A gente não deve matar, deve guardar o sábado, não pode, né, tomar o nome de Deus em vão. N coisas. Essas são as leis universais em si que vão organizar, né, os seres pensantes. Mas existem outras leis. Existe a lei da gravidade, existe a lei da termodinâmica, existem outras leis que todo o universo obedece. Existem leis que os médicos estudam no organismo humano e veem que há princípios, que há um sistema ajustado ali dentro, né, que obedece leis. Então, Deus deu ordens à luz e ela obedeceu. Deu ordens ao mar e ele se mantém fixo para que a porção seca permaneça aparecendo. Deu ordens à vegetação para que ela brote segundo a sua espécie e dê frutos. Deu ordem à terra para que girasse e houvesse tarde e manhã. Deu ordens ao sol, à lua e às estrelas. Deu ordem aos animais e deu ordem aos humanos. Fez um ciclo de 7 dias, no qual o ser humano deveria trabalhar 6 dias e descansar no sábado. E Deus deu ordem quanto à alimentação. E disse, né? Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes,
e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, o alimento de todos os seres vivos que habitam na terra são vegetais, frutas e verduras e tudo mais. Quando Deus dá uma ordem, é para o sistema funcionar bem. Então, qual é a melhor forma, o ideal de Deus para o funcionamento biológico humano? Comer frutas e verduras. A carne veio depois. Vegetais veio depois, né? Por uma questão de necessidade ali depois do dilúvio. O ser humano gostou tanto do negócio que não parou mais. Mas o melhor mesmo, para o organismo funcionar bem e saudável, é comer alimentos vegetais. Continuando. Ellen White diz: cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam uma força, resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Né? Olha só, os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras de segunda mão, pura verdade. Né? Pois o animal recebe dessas coisas a nutrição que dá o crescimento. Ou seja, o animal come ali dos vegetais o nutriente, e o ser humano que come carne, né, e come alimento animal, ele come de segunda mão aquilo que o animal comeu ali do vegetal. Né? A vida que se achava no cereal e na verdura passa o que os ingere. Nós a recebemos comendo a carne do animal. Quão melhor não é obtê-la diretamente comendo aquilo que Deus proveu para o nosso uso. Olha só, é um erro supor que a força muscular depende do uso do alimento animal. Muita gente, né, ou o Wesley conhece aí, né, talvez pessoas que pensam assim, né, a pessoa está fazendo academia e ela já imagina, né, que a pessoa vai ser menos forte se ela comer vegetais, que é a carne que vai dar músculo, que vai dar força. Então a Bíblia diz, não. A Ellen White comenta aqui também, é um erro pensar isso, né? As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa saúde se pode desfrutar deixando de usá-lo. Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Né? Eu lembro de algumas vezes que o pessoal às vezes me vê assim magrinho, né, e acha que eu sou fraco, né? Aí o pessoal assusta, né? Eu já cheguei a fazer queda de braço, né? Fazer Nossa, cachorro tá demais. Fazer queda de braço, eu ganhava de todo mundo lá na sala, na comportagem lá, ganhei dos meninos tudo, né? E isso foi um marketing em si para mim falar, olha, o vegetal em si, a alimentação vegetariana, proporciona força. Tanto que os animais mais fortes da terra são vegetarianos. Boi, cavalo, né? O que é mais forte? Um boi ou um leão? Um elefante ou um leão? Um rinoceronte ou um leão? Todos os animais que comem vegetais são mais fortes e mais poderosos em questão de força do que os animais que comem carne. Continuando. Nos cereais, frutas e verduras e nozes encontram-se todos os elementos alimentícios de que necessitamos se formos ter com o Senhor em simplicidade de espírito. Ele nos ensinará a preparar comida saudável, livre da infecção da carne. Moral da história, né? É isso aqui, ó. Basicamente. Olha só. Lembra que eu falei que a gente é uma máquina biológica? Lembra que eu falei também que a gente é composto disso aqui? Elementos químicos. O que é um vegetal? Vegetal... Nossa. Acho que é o gato. Caiu alguma coisa aí? O gato deve ter mexido ali. O vegetal, ele é uma máquina biológica que Deus criou para pegar os nutrientes do solo e agrupar em si mesmo. E quando a gente come, né, a gente vai lá e pega o vegetal, né? A gente pega e colhe o fruto da terra que tem nele os elementos, e a gente vai e come esses elementos
sabe o que acontece? A gente está repondo dentro de nós o pó da terra, que um dia a gente foi. O pó da terra que se encontra no solo da terra, que as plantas agrupam e nós comemos, volta a ser um conosco novamente. O estômago destrói o alimento, destrói assim, né? Desmonta ele. E a gente pega as peças que estão ali, que são os elementos, e a gente toma para si de volta e recompõe o nosso organismo. Então, é isso. Tudo isso para a gente poder ter uma vida melhor e mais saudável. Tá, acabou aqui. Vamos lá. Era isso que eu estava falando. Nas outras reuniões, não vai ser desse jeito, tipo assim, né, tão longo. Eu vou falar de um tema básico assim, durante os 20 minutos que eu falei que ia falar. E agora foi só para a gente poder entender, né, a essência do negócio. Então, aí já tira alguns princípios que a gente toma, que é o quinto lugar, né? Princípios do vegetarianismo. São três. Três princípios. Que eu chamo de 3C. Culinária, criatividade e conhecimento. Você precisa conhecer como é que o seu organismo funciona. Quais nutrientes você precisa, quais elementos químicos você precisa. Todo ser humano precisa comer uma quantidade de proteínas, uma quantidade de ferro, de cálcio, de outros elementos. Precisa disso todos os dias, comer essa quantidade. Se começa a faltar, dá anemia, dá diversos problemas. Então, uma pessoa, quando ela faz a sua alimentação vegetariana, ela precisa entender quanto de elemento químico, quanto de pó da terra tem em cada fruta que ela está comendo, cada alimento. A pessoa vai comer amendoim. Quanto do pó da terra tem aqui? Ah, tem 25% tem 25 gramas de proteína a cada 100 gramas. Ah, tem vitamina E. Ah, tem vitamina A aqui também. Quem tem mais vitamina A? Amendoim ou cenoura? Ah, cenoura tem mais vitamina A. Então, desse pó da terra aqui, que é a vitamina A, eu vou encontrar mais na cenoura. E eu vou precisar de comer... Que isso, gente? Deixa eu ver o que esses gatos estão arrumando. Vai lá, amor, porque esse gato daqui a pouco quebra a casa. Assim como a planta é um organismo, um mecanismo de tirar nutriente, o gato é um mecanismo de quebrar as coisas em casa. Enfim. Ó, misericórdia. Parece que só come, caga e quebra as coisas. Não tô entendendo nada que é isso, amor. Você acha de Satanás? Meu Deus, é Satanás querendo atrapalhar a reunião. Vamos lá. Então é isso. Você tem que entender quanto de pó da terra tem em cada coisa. Você precisa de quanto de vitamina A? Como você vai conseguir suprir essa vitamina A? Você vai encontrar isso na cenoura e os alimentos que são geralmente amarelos. Aí você vai encontrar o pó da terra da vitamina A. O cálcio. Eu preciso de cálcio. Onde eu encontro? O cálcio eu vou encontrar no gergelim. Eu vou encontrar também em todas as folhas verde escuro, né? Você encontra cálcio, né? Ah, eu preciso de comer vitamina C. Aí eu vou encontrar no limão. Vou encontrar também ali no pimentão, que tem muita vitamina C, né? Aí eu preciso, né, de zinco. Vou encontrar zinco aonde? Vou encontrar zinco na semente de gergelim, na semente de girassol. Eu vou encontrar zinco também na semente de abóbora. Ah, não, eu estou precisando de fósforo. Aí você vai analisar onde cada coisa você vai achar. Esse é o princípio do conhecimento. Aí você precisa também encontrar o princípio da culinária. Não basta você saber, você tem que saber aplicar esse conhecimento para fazer comida gostosa, porque senão você volta a comer carne, né? Então, basicamente é isso. E nós vamos aprender isso no grupo. E o último ponto é a criatividade. Por quê? Por que criatividade? Né? Criatividade, por quê? Porque muitas vezes você não vai encontrar, né, você não vai ter disponível na sua casa. Eu desliguei o microfone dela, que estava muito complicado aqui, né?
você percebe que nem sempre você vai encontrar na sua casa todos os elementos que você precisava. Exemplo, às vezes você não vai ter dinheiro para você comprar, né, um produto alimentício vegetariano, né? Lá na Superbom para você comprar as coisas. E tem muita gente que tem dificuldade achando, né, que ser vegetariano é investir dinheiro demais para comprar coisas prontas. Aí você vai gastar muito dinheiro, né? Então, na ausência de dinheiro e quando você quiser economizar, o que você vai precisar? De criar. Você vai precisar de juntar os recursos que você tem. Você vai ver o que você tem. Eu tenho cenoura, eu tenho tais e tais elementos. Eu vou juntar isso aqui de forma a ficar gostoso e nutritivo. E é isso que a gente vai aprender aqui. Não quero que vocês fiquem... não vou ensinar vocês assim a ficar gastando dinheiro demais com coisa pronta. É importante você saber se nutrir usando poucas coisas que você tem na sua casa. Às vezes, você tem ali o que? Amendoim, tem ali gergelim, tem ali... O que você vai fazer com isso? De modo a ficar gostoso. Esse é o segredo. Às vezes acontece aqui em casa, tá ali, tá lá, né? O que eu vou fazer aqui? Né? E ela não vê a opção. Aí eu sento lá, observo tudo aquilo que eu tenho. Era bom ela ter ouvido mesmo. O bom é que tá gravado, mãe. Aí ela vai poder ver. Eu sento às vezes aqui em casa e eu observo, né, quais recursos que tem. E eu vou combinando isso para montar alguma coisa, entendeu? É isso que é criatividade. Você pegar os recursos escassos que você tem e juntar eles com conhecimento para criar alguma coisa, né? Então, é isso que você tem que ter na sua cabeça. Como fazer isso? Eu vou abrir agora para dúvidas, né? Porque eu já falei demais, minha garganta até está doendo aqui, né? E eu quero que vocês falem, porque não é só eu que tenho que falar, não. Né? Vocês querem, eu preciso que vocês tirem suas dúvidas para a gente poder trabalhar isso também. Qual dúvida vocês têm? Pode falar, gente. Onde comprar coisas? Claro, não dá para trabalhar tudo hoje, né? Mas a gente vai trabalhar bastante coisa. Para começo, tá muito bom. Muito bom. Eu acho que as dúvidas vão surgir depois, né? Que, à medida que for apresentando, né? Os outros temas. Mas tá bom. Agora é importante também isso que você falou, né? A gente está preocupado assim, em cumprir o horário, né? Manter o horário, né? Sim. Talvez seja por isso que a Sheila saiu. Sim. Né? Porque se passou do horário. Aí se a proposta é isso, é um horário, seguir aquele horário. Mas assim, as dúvidas vão surgir à medida que for. Sim. Não, Tá? Aí vamos aguardar nos próximos encontros, né? sim. O Isa quer falar. Não, só falar que eu gostei muito, achei muito interessante a explicação, realmente faz muito sentido, né? Porque tem muitas pessoas que, assim, que não tem essa visão, né? De como as coisas foram criadas e como elas devem ser tratadas, né? Em questão da nossa vida, do nosso dia a dia. E uma coisa que você falou que é interessante, que muita gente acha que ser vegetariano é caro, né? Mas eu acho que você tem só que, eu acho que gostar de cozinhar um pouco, alguém tem que gostar na sua casa, e, igual você falou, ter criatividade mesmo para sempre estar inventando coisas novas. Hoje em dia a gente tem o YouTube, tem internet, tem Instagram, então hoje em dia é muito mais fácil, né, a gente conseguir criar, até mesmo mudar, né? Porque a gente gosta muito de mudar, comer a mesma coisa todo dia, às vezes cansa, né? Verdade. Cara, você falou tudo, mano. É isso aí mesmo, né? Hoje nunca foi tão fácil. Parece que Deus esperou a tecnologia aumentar um bocado, né, para poder pedir que o povo fosse vegetariano. Porque hoje tá muito fácil. Hoje até tem os veganos, nem são adventistas, e estão aí fazendo um show de culinária, né, ensinando gratuitamente para as pessoas. Né? Então, nunca foi tão fácil, né, ser vegetariano. E esse é o objetivo.
Claro, né, em próximas reuniões e tal, eu quero trabalhar com vocês essa questão, aprofundar nos 3 Cs, entendeu? De conhecimento, né? Quero que vocês entendam e decorem quais são as regras alimentares. Por exemplo, existem coisas que não pode combinar. Existem alimentos que não se combinam. E se você junta um alimento com outro, dá problema. Então, isso eu quero passar para vocês. A questão também, por exemplo, a questão do tomate. Né? O tomate tem licopeno, mas o licopeno, quando ele esquenta, ele multiplica. Né? Então, você tem que ter isso em mente. O que você prefere? Comer um tomate cru, né, para poder ter licopeno, muito tomate, ou você quer cozinhar o tomate, que vai multiplicar o licopeno, e você não precisa de gastar tanto tomate. Entendeu? Em vez de ter um pó da terra ali, né, que o tomate cru em si, o tomate especificamente, você não vai conseguir ter tanto, vai precisar de mais quantidade. Quando você cozinha o tomate, aumenta esse pó da terra, e você não precisa gastar tanto. Então, essas coisinhas a gente vai pegando. E eu quero passar esses segredos que o Senhor foi me ensinando, eu fui aprendendo também, fui entendendo, para vocês também aplicarem nas suas próprias vidas. Basicamente é isso. Minha mãe comentou a questão do horário aí, né? Também, o objetivo realmente é esse, né? Ser legalzinho no horário, entendeu? Por exemplo, agora são 8h55, né? A gente começou mais ou menos umas 7h40, 7 por aí, né? Que iniciou. Então, mais ou menos 1 hora, né, de reunião. Tá? No próximo, eu gostaria de fazer o seguinte também com vocês. Gostaria que durante a semana vocês tivessem um caderno, sabe? Um caderno próprio para isso, sabe? Por quê? Porque muitas vezes, agora não está com dúvida não, mas às vezes, na hora que você desliga, vem a dúvida. Desligou, aí você foi comer um trem, nossa, lembrei aqui. Anote isso. E manda no grupo, manda para mim. Tô pensando em criar um grupo também novo só sobre isso. E vão mandando lá e tal. Porque à medida que vocês mandam, isso pode virar o tema do dia. Em vez de eu ter que explicar a nutrição, você mandando a dúvida, eu transformo essa pergunta no tema do dia e a gente trabalha os 20 minutos ali nela e depois solta os 20 minutos aí pra gente conversar, para vocês terem suas dúvidas aí. Tá bom? Então, basicamente é isso. O Senhor tem me incomodado bastante para poder criar esse encontro. E eu tenho certeza que tudo isso é para a glória de Deus. Porque Ele está voltando, gente. O Covid aí, já tem pesquisas aí, né, que falam, né, que os vegetarianos, né, eles têm menores taxas, né, de sintomas graves, assim, né, do Covid. Não que não possa ter, mas tem menores. Por quê? Porque a dieta vegetariana ela é anti-inflamatória. Ela é melhor, né? Então, olha só, né? Se o mundo soubesse disso, né? Se o mundo entendesse os princípios que o Criador fez de alimentação, talvez haveriam menos doenças no mundo. Certamente haveriam menos doenças no mundo. Então chegou o tempo da gente espalhar isso, sabe? E compartilhar isso com as pessoas. Ter mais saúde. Não era para ter stand de adventista morrendo. Você vai lá em Loma Linda, na Califórnia, os vezinhos de 100 e poucos anos, com a força que às vezes uma pessoa de 20 não tem, exposto, né? Tem um cara lá, o cara é médico, um doutor lá de 90 e tantos anos, o cara até hoje faz cirurgia. Então, era para chamar atenção nossa saúde. As pessoas vão lá e falam, olha, tá vindo o adventista, a pele dele brilha. Olha aquele cara ali, o cara é muito forte. Como é que ele é forte assim? Eu sou vegetariano. Entendeu? Chamar a atenção. Engraçado, eu tive uma experiência assim, né? Com relação à pele, pelo menos, né? Meu rosto hoje, assim, espinha, ele aparece, mas só no período assim que eu tô em TPM. Fora isso é bem difícil. Só se eu comer alguma coisa assim, como chocolate, alguma coisa assim, que acaba, infelizmente, aparecendo. Mas antes eu tinha muita espinha. E minha pele, eu não tenho uma pele boa, digamos assim. Mas hoje ela tá bem melhor do que era antigamente. E daí, tinha uma menina, era até médica, eu lembro, lá em Braptanga, estava no casamento da amiga minha, Ellen. E daí ela achou estranho, né? Eu não comer as coisas, enfim, não fizeram nada pra mim, mas eu dei já estava acostumada, né? Só tomando suquinho. E aí ela perguntou, né? Falou, você é vegetariana e tal? Ela falou,
Percebi, assim, dá pra perceber, ela falou que dá pra perceber que a pele era diferente. Aí eu, sério, eu nem percebi. Daí eu disse que percebeu, ela falou assim, dá pra perceber a diferença na pele. Aí eu achei interessante isso, né, que realmente as pessoas percebem alguma coisa diferente. Com certeza. Tudo reflete. A pele é um órgão, né? Ele é o maior órgão que a gente tem, porque ele se estende por toda a extensão do corpo, a pele. Então, se você come mais alimentos antioxidantes, que têm uma quantidade maior de água, que não são alimentos inflamatórios, tudo isso vai se refletir na sua pele, no seu cabelo, no seu humor. Eu vou falar com vocês, quando eu não era vegetariano, eu era mais estressado, sabe? Era bem mais estressado, mais difícil, tinha mais dificuldade de me controlar, sabe? Eu era muito mais impulsivo quando eu não comia carne, quando eu comia carne, né? Quando eu parei de comer carne, eu senti uma melhora. Eu fiquei mais calmo, mais tranquilo. Isso melhorou até na minha escola, nos meus estudos, sabe? Eu consegui ter uma melhora de concentração. Teve N coisas assim que me ajudou bastante, né? Então, Deus deu aí as orientações para a gente poder se beneficiar. Então, beleza. Essa foi a nossa... Deixa eu falar uma. Assim, dentro. Não pude ouvir tudo direitinho, não, que meu áudio está muito baixo e eu estava lavando roupa aqui. Mas do que eu ouvi. Assim, achei interessante essa questão do pó da terra. E a gente indo também, assim, para a recomendação do Espírito de Profecia, né? Sim. Porque a gente vê assim, mesmo dentro do vegetarianismo, a gente não vai, como é que ele vai ter problemas, mas de uma forma mais amena, ou pode ter mais severo também, a depender, mas não assim em função do vegetarianismo, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é a questão que quando Deus fala assim, né, para a gente cultivar, eu vejo assim, hoje a gente é vegetariano, eu sou, mas eu vejo assim que quando Deus recomendou o vegetarianismo, ele também recomenda que a gente plante o que a gente vai consumir. Exatamente. E eu vejo assim, a questão dos nutrientes, né, que vem aí do pó da terra, quando a gente consome, né, no mercado, na quitanda, não é uma coisa assim que não fui eu que plantei. Eu não sei qual foi o processo. E eu vejo assim que, e a questão também, assim, se eu for consumir uma verdura, uma alface, ela vai estar com os nutrientes dela completos se eu for consumida fresca. Se for uma coisa que eu compro, que eu ponho na geladeira, já vai perdendo os nutrientes. Então, assim, uma coisa que eu vejo, assim, com o passar dos dias, é a importância não só do vegetarianismo, mas que eu confeccione aquilo, confeccionar no sentido de plantar, cultivar, porque confeccionar a gente já confecciona, né? Mas às vezes a gente compra lá na quitanda. É muito importante também para você saber, assim, que aquele alimento realmente está trazendo a nutrição que o seu organismo requer, é a gente que vai ter que ter esse cuidado aí de cultivar. Cris, você foi excelente na sua contribuição aí, viu? É exatamente isso. E olha só como é que Deus ele trabalha, né? O Espírito Santo está conduzindo. Um tempo atrás, né? Acho que foi no início do ano, por aí. Deus ele começou a trabalhar mais comigo nesse sentido aí que você está falando, na questão da plantação. E eu no início do ano, né? Eu comecei a plantar. E eu plantei, eu fiz o seguinte: eu vou plantar dentro de casa. E, tipo assim, dentro de casa mesmo, ali no lugar onde pega sol. Eu comecei a construir ali, eu fui plantando e Deus foi me ensinando, eu fui aprendendo também, né, através do YouTube, de outras coisas. E já colhi morango, já colhi tomate, né? Eu já colhi também cenoura, eu plantei cenoura dentro de uma garrafa de amaciante, né? E botei para cima assim também, né? Uma garrafa assim para ela ficar maior, né? Colhi cenoura ali dentro, né? E eu vi que de fato é isso mesmo. Por exemplo, eu fui com Temperinho também. temperinho, Lá, por exemplo, a cebolinha. a cebola também, ó, eu plantei, eu fiz ela sair raízes, né? Fiz o mecanismo dela brotar de raízes e plantei. E ela sobe as folhas. E eu e a Thalita, a gente come o tempero, a gente soca, né? A gente quase não come alho, a gente come pouco alho. Mas a gente mistura também o alho com aquela folha da cebola que vem. E a gente soca ela junto com um pouquinho de sal e usa
para fazer refogar as coisas também e tal, essas coisas. Então, que a gente começa, na verdade, porque eu tenho um problema com tempero. exatamente. Tenho sérios problemas com tempero. Principalmente cebola. Meu Deus. Cebola, pra mim, é o pior. Aí eu comecei a... A gente começou a usar o raminho, né? Cebolinha que sai da cebola e alho. Alho eu já percebi que não dá muita coisa assim, não. Só usar em pouca quantidade. E foi isso, a gente teve que diminuir, fui tendo que usar a criatividade para criar formas diferentes, né? Ver de outras maneiras. E de fato, deu muito certo. A Thalita reagiu muito bem às folhinhas da cebola, né? Então, e olha que interessante, eu não gasto dinheiro mais assim com a cebola especificamente, né? Porque ela brota para mim as folhas e eu produzo aqui em casa. E eu plantei várias, né? Então eu tenho sempre nascendo ali. Eu também plantei grama de trigo. A grama de trigo ela cresce rapidinho, né? Coisa de 7 dias ela já está lá toda bonitona. E dá para fazer suco também de clorofila para a gente poder adquirir pó da terra, né? Então eu plantei também, meu inhame também já está quase dando ali, né? Eu plantei amendoim também dentro de um saco de ração. Plantei também batatinha, já colhi também batata doce, né? A batata foi pequenininha, menor assim, mas é a minha batata que eu plantei, né? Foi a experiência que eu fui plantando. E o que você falou, Cris, tem toda a razão, porque chegará um tempo que nós perderemos a possibilidade de comprar. E não é só o dinheiro que compra a comida ela vem da terra. Então se a gente planta na terra, Deus faz brotar e a gente consegue alimento, né? Então o adventista ele precisa ter isso em mente, que não vai ser sempre que ele vai conseguir ter dinheiro, que ele vai ser boicotado. Então ele precisa plantar, porque vai chegar um tempo que ele não vai ter como plantar, não vai ter como comprar coisas. Então se ele produz na sua própria casa, além de ter saúde, né, como a Cris disse aí, de ter um pó da terra, mais da terra mesmo, né, sem agrotóxico, né, você também vai poder gerar a sua própria comida e economizar dinheiro também, que esse é um dos objetivos. Então, inclusive esse é um ponto também que eu queria falar, Cris. À medida que a gente for nas próximas reuniões de quinta-feira, eu quero também trabalhar esse ponto aí de jardinagem, de alimentação, de plantar. E eu sei também que tu tem conhecimento nessa área, né? A gente pode também programar direitinho, né? A gente, em vez de, por exemplo, em certos dias, certas quintas, né? Eu falar, aí tu vai lá e passa o tema, ou alguma outra pessoa também passa de outro tema também que conhece. E a gente vai trocando essa informação e aprendendo juntos, né? Que o importante é isso, a gente aprender e trocar conhecimento, tá? Então, hoje foi essa a mensagem, né? De hoje. E eu queria fazer um desafio com vocês, tá? Eu vou dar um jeito de criar um grupo, né? Ou eu coloco naquele grupo mesmo, vou pensar direitinho. Mas o desafio da semana é esse. Eu gostaria que vocês fizessem um prato qualquer, não precisa ser um prato difícil de comida, né? Mas eu queria que vocês compartilhassem esse prato, tirassem uma foto disso e colocassem no grupo. Por quê? Porque vocês precisam se alegrar com isso, entendeu? De você falar, eu fiz a minha comida e tal. Então joga lá no grupo e a gente vai se alegrando com isso. E outras pessoas vão vendo também aquilo e falar, eu também quero. E começa a participar junto, a gente vai se incentivando. Então o desafio da semana é esse. Fazer algum tipo de comida, tirar foto, né? Sem usar nem leite, nem ovo, tá? Nem nada. Pode ser simples, pode ser uma panqueca. Mas tira foto e joga lá no grupo. Vai ser muito bom. Nem que seja um cuscuz, porque não tem leite nem ovo, né? Então joga lá, que é muito importante isso. Tá? Então é isso. Vamos agora fazer a oração final. Eu gostaria aqui que a Thalita fizesse a oração para nós. Eu? Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque estávamos aqui aprendendo mais sobre a Tua palavra, aprendendo mais sobre a Tua vontade, sobre o nosso corpo, como ele funciona. Amém. E o que nós precisamos para fazê-lo funcionar bem. Te agradecemos ao Pai porque o Senhor tem nos dado sabedoria. E a cada dia o Senhor tem nos dado conhecimento e que nós possamos, ó Deus, colocar tudo isso em prática e também ajudar as pessoas que ainda não conhecem. Nos dá sabedoria e nos ajuda, Deus, a cumprir a Tua vontade. Nos ajuda a ser obedientes, porque infelizmente o pecado acaba afetando em nós essa parte da obediência, mas
Nós insistimos, ó Pai, em obedecer a Ti, porque nós sabemos que quando nós seguimos as Tuas leis, nós somos mais felizes, nós vivemos mais, e nós Te agradecemos, porque o Senhor deixou para nós esse manual de vida. Amém. Nos dá uma boa noite, esteja conosco, que o Senhor possa trazer também mais pessoas no nosso próximo encontro. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar uma foto? Agora o momento da fotinha, né? Vamos tirar a fotinha? Peraí. 1, 2, 3 e...